Olá, meus amigos, sou o professor Sérgio Inácio, marketólogo e um apaixonado por marketing. Hoje eu queria falar com vocês um pouquinho a respeito de neuromarketing. Você sabe o que é neuromarketing? Bom, antes de iniciarmos nessa descoberta em relação ao neuromarketing, eu gostaria de contar um caso, que chamou muita atenção e que ele ilustra muito bem o que poderemos entender, o que podemos entender em relação a neuromarketing. Este caso ocorreu no ano de 1985, na década de 1980, tendo como protagonista a Coca-Cola e sua arquirrival Pepsi. Naquele ano, nós tínhamos uma situação bastante interessante, Nós tínhamos lá a Coca-Cola liderando, como sempre liderando o mercado, porém a Pepsi, ela vinha, crescendo gradativamente, ponto a ponto, chegando bastante perto ali da Coca-Cola. A Pepsi fez uma ação que é uma das mais conhecidas em termos de marketing, que foi o famoso Desafio Pepsi. Como que funcionou o Desafio Pepsi? Eles pegaram vários entrevistados e fizeram o seguinte, ofereceram um golinho de Pepsi e um golinho de Coca em um copinho, onde você não conseguiria identificar, você não sabia qual que era Coca, qual que era Pepsi. E aí perguntaram para os consumidores, depois que eles provaram um golinho, perguntaram para eles, qual o sabor você prefere? Bom, é muito interessante, porque aproximadamente 66%, os pesquisadores falaram 66%, 67%, 63%, dizem que grande parte dos consumidores, esse percentual um pouco maior, preferiu o sabor da Pepsi. O que eles estavam dizendo? Que se o consumidor não conhecesse a marca, não enxergasse a marca, obviamente que ele iria preferir o sabor da Pepsi. E eles fizeram várias e várias propagandas mostrando o famoso Desafio Pepsi, convidando os consumidores a participar do Desafio Pepsi. Colocavam em supermercados, colocavam uma caixa Desafio Pepsi, onde você não via qual era dos refrigerantes, ofereciam para as pessoas e aí tínhamos esta surpresa. Olha, você prefere esse sabor? Você está consumindo Pepsi. Bom, a Coca-Cola ficou muito brava com a situação. Como que esses consumidores preferem o sabor da Pepsi? E aí, o que a Coca-Cola fez? O seu próprio experimento. Mesma coisa, chamou um grupo de entrevistados, um grupo de voluntários, e aí ofereceram um pouquinho daqui, um pouquinho de Coca, um pouquinho de Pepsi, não sabia efetivamente qual era o sabor, qual que era a marca de cada um, e a mesma coisa. O mesmo número de consumidores preferiu o sabor da Pepsi. Nos mesmos valores. 60 e pouco por cento, alguma coisa assim, O que a Coca-Cola fez? Bom, eu fiz uma pesquisa, um teste de mercado, portanto, os consumidores preferem mais o sabor da Pepsi, então eu vou tirar, olha, notem bem, vou retirar do mercado a Coca-Cola tradicional e vou lançar um refrigerante que tenha um sabor similar ao da Pepsi. E aí eles lançaram a New Coke. New Coke com um sabor mais adocicado que assemelhava-se muito ao sabor da Pepsi. Bom, imaginem o que aconteceu. Bom, foi um fracasso total. Os consumidores falaram, quem são vocês para retirar do mercado uma marca que nós gostamos, uma marca que esteve sempre presente na história do consumidor norte-americano? O que é isso? E aí a Coca-Cola foi obrigada a recorrer, voltar na sua decisão e voltou com a Coca-Cola tradicional. Então esse foi um caso que ocorreu. Esse é um caso muito interessante, porque além de ser um clássico de marketing, se você estuda marketing tem que conhecer esse caso, porque é um clássico mesmo, e os clássicos são muito bons para que a gente consiga entender um pouco a história de uma área de conhecimento e, consequentemente, para que não cometamos o mesmo erro. Então é importante conhecer os clássicos. Você que é estudante de marketing, conheça os clássicos. Ele sempre vai agregar para você. Mas voltando, então esse caso é um caso muito emblemático, um caso muito famoso, e ele sempre esteve na mente dos pesquisadores em neuromarketing. Os pesquisadores em marketing.
Passado 20 anos, em 2001, repetiram o mesmo experimento. Mesma coisa. Chamaram um grupo de consumidores, perguntaram para eles, qual que você prefere? Prefere mais este sabor aqui ou este sabor aqui? Ah, eu prefiro este sabor aqui. O que tinha ali? Mesma coisa. Pepsi. Mesma situação, idêntica de 20 anos atrás. Só que neste caso, os pesquisadores tinham uma pequena pergunta, uma dúvida. A pergunta era, será que os consumidores realmente sabem o que eles desejam? Será que eles conseguem expressar o que realmente passa na cabeça deles quando eles se deparam com uma oferta de uma organização? Essa era a pergunta. O que se passa na cabeça dos consumidores no momento de decisão? E, nesta pesquisa, eles acrescentaram um pequeno detalhezinho. Dessa vez, ao invés, fizeram a pesquisa tradicional, com o teste cego, o mesmo valor, aí eles fizeram uma pequena modificação. Qual foi essa modificação que eles fizeram? Eles pegaram, mostraram, segundo a fase do experimento, eles mostraram qual que é a marca, olha Pepsi, olha Coca-Cola. E aí essas pessoas, elas entraram dentro de um aparelho de ressonância magnética funcional, aqueles grandões, que a gente normalmente utiliza para fazer exame, eles entraram naquele aparelho e aí eles degustavam o refrigerante. E eles queriam saber o seguinte, aí de novo, qual que você prefere, aquela coisa toda, e eles queriam saber o seguinte, quando você percebe, vê, enxerga uma marca, o que você preferia? Será que você mudaria a sua opinião sabendo qual que era a marca? E aí, com este aparelho de ressonância magnética, no qual ele mede quais são as áreas do cérebro que recebem maior oxigenação, quando você recebe um estímulo, no nosso caso em particular um estímulo de marketing, eles repararam o seguinte. Então, à medida que as pessoas estavam sabendo qual que era o produto, então eles mapearam o cérebro da pessoa e identificaram. Eles perguntaram, quando a pessoa consome a Pepsi, qual área do cérebro que é mais estimulada? E quando consome Coca-Cola, qual a área do cérebro que recebe maior oxigenação? E aí descobriram o seguinte, aqueles consumidores que estavam consumindo, que estavam tomando a Pepsi, as áreas do cérebro que estavam sendo estimuladas, que estavam recebendo mais oxigenação, eram áreas ligadas à razão, ligadas à lógica. A lógica do quê? Talvez uma lógica meio argumentativa. Poxa, mas o sabor é melhor, Então por que eu não prefiro a Pepsi? O preço é melhor, por que eu não prefiro a Pepsi? Era uma parte lógica, uma parte mais processual do cérebro. Já aqueles consumidores que viam, que enxergavam e que pensavam na marca da Coca-Cola, as áreas do cérebro que estavam sendo estimuladas eram áreas relacionadas, direcionadas à emoção, à memória de longo prazo. Memória do quê? Memória ou talvez a identificação do logo da organização, do vermelho Coca-Cola, do logotipo, da logomarca Coca-Cola, da logotipagem, de como que é feito as letras da Coca-Cola. As lembranças do quê? Lembranças de propagandas da Coca-Cola. Lembrança talvez do primeiro aniversário que você foi e tomou uma Coca-Cola, ou talvez uma lembrança do primeiro encontro amoroso com uma Coca-Cola. Ou talvez as propagandas de final de ano com o ursinho, o urso polar da Coca-Cola, eram o quê? Eram áreas ligadas à emoção. A emoção. Nesse cabo de guerra, eles perceberam o seguinte, os pesquisadores. Na briga entre emoção e razão, normalmente a emoção prevalece. A emoção, ela ganha este cabo de guerra, ela ganha esta batalha. E mais ainda, outra pergunta que surgiu para estes pesquisadores. Será que, se nós perguntássemos para os consumidores qual é o sentimento que eles pressentiam, que eles tinham quando escolhia a Coca-Cola ou escolhia a Pepsi, será que eles conseguiriam verbalizar? Da mesma maneira que foi explicitado neste exame de ressonância magnética funcional? Provavelmente não. Provavelmente eles não conseguiriam expressar a emoção,
o sentimento, a memória e principalmente o motivo pelo qual eles escolhem a Coca-Cola. Por isso que um dos erros daquela pesquisa tradicional de 1985 foi exatamente esse. Foi acreditar que simplesmente o teste cego, não simplesmente, foi acreditar que o teste cego ele poderia fazer o quê? Ele poderia expressar verdadeiramente o que os consumidores desejam. Porque esses consumidores, eles até poderiam achar que o sabor da Pepsi é melhor, mas eles não compram por causa do sabor. Eles compram devido ao quê? Devido a aspectos que normalmente eles não conseguem expressar, mas relacionados à marca, relacionados à cor, relacionadas à história, relacionada ao envolvimento que esse consumidor já teve quando ele se deparou com aquela marca. E mais interessante ainda, ou talvez um problema que ocorreu naquela pesquisa. Aquela pesquisa ela não mencionou a marca. Eu não sabia qual marca do produto que eu estava consumindo. E aí eu pergunto para você, quando você vai ao mercado, os produtos estão sem identificação? Os produtos estão ali sem marca, onde você não consegue saber qual que é a marca do produto que você consome? Não, não é isso. Não é assim. Ele tem marca, ele tem um ambiente, o ambiente onde você compra, ele tem as pessoas que estão naquele local que você está comprando, ele tem a história de relacionamento que você já teve. Então não é apenas os atributos físicos de um produto que nós consumimos. E mais interessante ainda, esses atributos físicos ou essas percepções que nós temos, nós não conseguimos verbalizar. E foi devido a esta pesquisa com o aparelho de ressonância magnética funcional, que ocorreu 20 anos depois do famoso desafio Pepsi, que nós temos a área de conhecimento que surgiu, a área de conhecimento que nós conhecemos como neuromarketing. Então, neuromarketing, como que nós poderíamos classificar ou explicá-lo? O neuromarketing ele é uma técnica de pesquisa que permite identificarmos quais são as respostas não verbais que um consumidor ele dá, ou ele pensa, ou ele tem quando ele se depara com a estratégia de uma marca. Respostas não verbais. Porque muitas vezes a pessoa ela pensa alguma coisa, mas se comporta, tem um comportamento de outra maneira. Talvez em umas pesquisas tradicionais eu perguntaria para o consumidor: olha, meu amigo consumidor, você gosta desse produto? O que você achou desse produto? E ele muitas vezes ele diz: olha, eu achei maravilhoso, um produto muito bacana, eu compraria este produto, mas às vezes ele não compra. Por que ele não compra? Porque talvez ele mentiu, no bom sentido, talvez ele não quisesse desagradar o entrevistador, ou talvez simplesmente ele não conseguiu expressar o que realmente ele sentia no momento daquela compra. Porque esse que é o consumidor. Ele possui muitos comportamentos que normalmente ele não consegue verbalizar. Eu sei porque eu compro, mas eu não sei o motivo que eu compro. Talvez eu compre por comodidade, talvez eu compre por prazer, talvez eu compre pela marca, talvez eu compre por causa de um estímulo. Tem um estudo muito interessante, uma pesquisa muito interessante, que ocorreu na Europa e nos Estados Unidos, que eles queriam testar a influência do som no comportamento do consumidor. Então o que eles fizeram? É o experimento do vinho. Então em uma semana eles queriam aumentar as vendas do vinho italiano, então eles tocavam música italiana. O que aconteceu? Aumento da venda de vinho italiano. Aí testaram a hipótese deles, vamos colocar outra música portuguesa. Aumentaram o consumo do vinho português. Percebem? Muitos comportamentos nós não conseguimos verbalizar, nós não conseguimos explicar. E o neuromarketing, como o uso de outras áreas aplicadas ao entendimento do comportamento do consumidor, ao entendimento do ser humano, como neurociência, antropologia, economia social, economia comportamental, psicologia social, antropologia, biologia. Estas áreas nos ajudam ao quê? A entender o que literalmente passa
dentro da cabeça dos consumidores. E entendendo o que passa na cabeça dos consumidores, ou seja, como que nós interpretamos determinados estímulos, talvez as nossas estratégias de marketing, as nossas estratégias de lançamento de produto, de propaganda, de embalagem, no ponto de venda, no meu site, talvez elas sejam um pouco mais eficazes, talvez elas sejam um pouco mais efetivas. Por quê? Por causa que com o uso dessas áreas de conhecimento, talvez possamos o quê? Compreender um pouco melhor como que os consumidores reagem a determinados estímulos, e sabendo como que eles reagem, nós podemos fazer o quê? Entregar uma experiência diferenciada para esses clientes. Uma experiência diferenciada em termos de produto, em termos de preço, em termos do local que ele compra, em termos da embalagem, em termos do programa que ele assiste. Isto é o neuromarketing. E o neuromarketing, ele usa outras ferramentas para poder ler essas respostas não verbais. Aparelho de ressonância magnética funcional, que nós falamos, o eye tracking, face reading, aparelho de eletrocefalograma, entre outras técnicas / tecnologias utilizadas nas neurociências que podem ser aplicadas no estudo do marketing e que contemplam esta área de estudo que chamamos de neuromarketing. Ok, meus amigos? Então, isto é neuromarketing. Técnicas de pesquisa que nos permitem ler as respostas não verbais dos consumidores. Em outros vídeos, nós falaremos um pouquinho de outras tecnologias, nós podemos aprofundar, um pouquinho mais em relação a estes métodos de pesquisa, a esta metodologia, a esta área que nos permite fazer o quê? Compreender os consumidores para que assim possamos entregar uma experiência superior para eles. Ok, meus amigos? Então este era o meu recadinho de hoje, falando em relação ao que é neuromarketing. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo até aqui e desejo a todos muita saúde, sucesso e felicidade. E até breve, meus amigos. Até breve.